Você já quis ter o poder de lançar bolas de fogo ou de ficar invisível? Eu já. É por isso que eu decidi vasculhar a internet em busca dos gadgets de super-heróis mais incríveis do mundo para testá-los. Agora é hora de preparar o seu próprio roteiro original, enquanto exploramos os produtos que vão te dar poderes de verdade. Links super legais da Super Amazon estão na super descrição abaixo. Vamos lá! Pyromini. E a gente começa com tudo dando uma olhada em um pequeno, mas poderoso gadget que você pode vestir, conhecido como Pyromini Fire Shooter. Desenvolvido pelo fabricante americano de acessórios mágicos Illusionist, esse isqueiro turbinado de $150 lhe dá a habilidade de lançar projéteis flamejantes das suas mãos aparentemente vazias, transformando você em uma tocha humana da vida real. O segredo por trás do Pyromini está na sua munição, ou seja, nesses pequenos pedaços de papel flash enrolados. Esses papéis altamente inflamáveis são colocados nos dois canos do dispositivo e se acendem eletricamente ao pressionar um dos dois botões, no próprio dispositivo ou em um controle remoto. O resultado? Um truque de poder espetacularmente chamativo e talvez um perigoso risco de incêndio. Apesar do que dizem sobre brincar com fogo, eu não resisti em testar essa inovação por conta própria. Depois de carregar o meu próprio modelo via USB, eu estava pronto para soltar minha ira flamejante no mundo. Dá só uma olhada. Embora eu tenha ficado inicialmente surpreendido pelo calor da explosão nas mãos e no rosto, eu estava definitivamente empolgado para recarregar. Dessa vez eu mirei um pequeno monte de papel flash para ter a minha própria fogueira improvisada, e eu descobri que acertar um alvo de verdade é muito mais difícil do que atirar no ar, mas com um pouco de prática eu consegui. Então acho que é hora da minha estreia como super-herói de cabeça quente, o Homem Pyro Fire Shooter, amado por pessoas frias, odiado pelos bombeiros e sempre tostando marshmallows com estilo. Sonecas que impulsionam o cérebro. Uma boa noite de sono é super importante para ter uma mente afiada, mas o que você talvez não saiba é que tirar uma soneca durante o dia pode realmente impulsionar o poder do seu cérebro. Acredite ou não, agora existe um produto real por aí que transforma cochilos em um superpoder. Depois de analisar o DNA e as estruturas cerebrais de quase 379 mil pessoas, os cientistas do sono da University College London descobriram que aqueles que tiram cochilos com mais regularidade tendem a ter cérebros maiores do que aqueles que não tiram. Nossos cérebros naturalmente diminuem de tamanho com a idade, especialmente o córtex frontal, responsável pela criatividade e pensamento abstrato. Mas se pudéssemos manter o tamanho dos nossos cérebros através de cochilos, poderia ser como criptonita para o declínio cognitivo e distúrbios neurológicos, como Alzheimer. O único problema é que é raro tirar uma soneca que não te deixe ainda mais cansado do que antes. Dormiu demais? Não é o suficiente? Bom, a ciência do sono tem a resposta. A maioria das pessoas sabe que durante o sono a gente passa por diferentes estágios, sendo o mais profundo o sono REM. Bom, acordar durante os estágios mais profundos interrompe o ciclo do sono, causando aquelas sensações indesejadas de cansaço. Acordar durante os estágios mais leves parece muito mais tranquilo, já que os nossos cérebros já estão mais próximos do estado de vigília. Mas como o ciclo de sono de cada pessoa é único, os despertadores quase nunca nos acordam durante aquele ponto doce do nosso ciclo de sono. Isso até agora. Ao contrário dos despertadores normais, o dispositivo de cochilo Sonvai trabalha mais para garantir que cada soneca termine de forma repousante e você esteja pronto para encarar o dia. Você simplesmente diz ao Sonvai quanto tempo livre tem e ele cria o plano de sonecas perfeito para você alcançar seus objetivos. Em seguida, ele usa sensores de radar para monitorar sua taxa de respiração e movimentos corporais em tempo real, rastreando quando você adormece ou acordando suavemente na hora certa. Se você quer se sentir menos cansado, melhorar o poder do seu cérebro ou aumentar sua criatividade, o Sonvai ajuda você a chegar ao seu melhor, tanto acordado quanto dormindo. Mas o Sonvai faz mais do que apenas rastrear suas sonecas. Ele é engenhosamente projetado com outras características opcionais para ajudar você a tirar o máximo proveito dessas sonecas durante o dia. Um software de respiração especialmente projetado ajuda você a relaxar sincronizando sua respiração com uma iluminação rítmica, enquanto o modo paisagens sonoras guia você por sessões de áudio para facilitar seu mergulho no sono que você precisa. É realmente uma estratégia genial. Se você está interessado em aumentar o tamanho do seu cérebro com Sonvai, confira o Kickstarter clicando no link na descrição. Os primeiros apoiadores podem obter até 50% de desconto no dispositivo. Então, vá para o site e garanta
investimento seu. Isso é uma jogada genial. Super força. Desde as lendas de Hércules até as proezas do Hulk, não há dúvida de que sonhamos em ter força sobre-humana por milhares de anos. Mas graças aos avanços tecnológicos modernos, esse sonho está finalmente se tornando realidade. Bom, uma realidade futura não tão distante. Em todo o mundo, as melhores empresas de robótica estão desenvolvendo exoesqueletos de alta tecnologia para aumentar nossas capacidades físicas. Um dos exemplos mais legais é esse monstro, o Hybrid Assistance Limb 5, lançado em 2012 pela empresa de robótica japonesa Cyberdyne. Esse exoesqueleto futurista de corpo inteiro pode, segundo relatos, detectar sinais nervosos minúsculos dentro do corpo do usuário e depois amplificar eletricamente seus movimentos e força em incríveis 10 vezes. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Exo Bionics vem trabalhando em um inovador traje mecânico para a parte superior do corpo. Revelado em 2020, o Exo EVO usa um sistema mecânico com molas que não requer carregamento e é capaz de fornecer até 13 kg de assistência de levantamento. Ele também possui um design mais elegante e leve, que é estranhamente semelhante às melhorias distópicas de ciborgues do filme Elysium, de 2013. Grandes empresas da indústria, como Ford e Wilmot Dixon, começaram a testar o EVO em suas fábricas e locais de construção, para ajudar os trabalhadores a levantar cargas pesadas. Mas, dado o valor de varejo estimado do produto, de $7.000, parece que eu não vou experimentar um tão cedo. Uma pena, bem quando eu achava que podia finalmente carregar todas as sacolas de compra de uma vez. Sem dinheiro para gastar em um super traje como o Exo EVO, eu decidi procurar na Amazon por um produto mais barato para aumentar a força e encontrei esse dispositivo de exercício para as mãos por $9. As faixas de silicone elásticas devem ser colocadas nas palmas das mãos para criar níveis variáveis de resistência ao esticar os dedos. Isso deve resultar em vários benefícios, incluindo alívio do estresse, recuperação das articulações, melhoria da destreza e, é claro, melhorias incríveis nas mãos. Então, adivinha, eu comprei um. Agora, considerando o meu regime de treinamento pesado em videogames, eu imaginava que os meus dedos já iam ser muito fortes para esse brinquedo. Mas, caramba, como eu tava errado. Depois de apenas algumas repetições na configuração de resistência mais fácil, que é a de 6 kg, eu tava realmente sentindo uma queimação até o cotovelo. Quando eu aumentei a resistência para o ajuste mais alto, de 9,5 kg, mal consegui abrir a mão sem tremer. Que vergonha, cara. Como esse produto parece proporcionar um verdadeiro treino para as mãos e para os braços. Imagina como eles podem ficar esculpidos e vascularizados depois de décadas de uso. Só lembre-se de treinar o resto do corpo também, a menos que você queira ficar com a aparência de um desses guerreiros solitários de um braço só, se é que você me entende. Dispositivo lança-teia. Em 2023, o Homem-Aranha é o super-herói mais popular do mundo, com uma média de 5 milhões de buscas no Google todo mês. E para sorte dos fãs do Aranha, nunca foi tão fácil imitar o lançador de teias. Deixa eu te apresentar o seu próprio lançador de teias. A teia é, na verdade, um pedaço longo de corda que termina com um pequeno acessório adesivo, ou uma ventosa ou um ímã, que podem ser disparados a quase 3 metros de distância. Cada um desses lançadores do Aranha custa $92. Então não é barato, mas depois de testar por mim mesmo eu posso dizer que ele correspondeu a todos os meus sonhos de ser um Miranha. Primeiro eu tentei usar a ventosa para pegar essa carta de longe, e olha isso, funcionou feito mágica. Depois eu tentei usar o acessório alternativo do ímã para puxar essa xícara de metal grande. Infelizmente eu só consegui derrubar ela da mesa, mas ainda mostra que esse dispositivo realmente tem poder. Para testar o quão útil poderia ser no dia a dia, eu usei o meu novo lançador de teias para resgatar uma donzela em perigo, também conhecida como essa colher que eu deixei cair no chão. E olha só, consegui salvar essa mocinha do perigo. Sim, eu sou um verdadeiro herói. Não precisa me comprar flores. Escalada de paredes. Continuando com o Homem-Aranha, você sabia que os cientistas têm tentado copiar os seus poderes desde antes do Tom Holland vestir a máscara? Em 2016, a empresa de tecnologia americana Draper Laboratory revelou seu dispositivo revolucionário de escalada de paredes, o Z-Man, que torna possível escalar arranha-céus imponentes do mesmo jeito que o Peter Parker. Cada uma das duas unidades portáteis tem uma série de 7 almofadas cobertas por um material inovador, chamado Micro-Hold, que imita o comportamento de aderência às paredes
paredes dos pés de lagartixas e aranhas. Essas almofadas também são cercadas por ventosas acionadas por pistões, que criam uma aderência hermética às paredes quando o escalador aplica pressão descendente nos estribos conectados a elas. Juntas, essas tecnologias permitem que o dispositivo de escalada de paredes suporte pesos surpreendentes de centenas de quilos. Mas antes de começar a planejar libertar os seus sentidos de aranha, você deve saber que um único par de escaladores de parede deverá custar entre 3 e 5 mil dólares quando estiverem disponíveis para compra. E isso dói mais do que uma picada de aranha radioativa. Escudo de invisibilidade. Em 2019, a fabricante canadense de equipamentos de camuflagem Hyper Stealth Biotechnology Corp. patenteou um material fascinante chamado Quantum Stealth. Essa folha de plástico de alta tecnologia utiliza inúmeras fileiras de lentes especialmente curvadas para refratar a luz refletida pelos objetos posicionados logo atrás dela, criando a ilusão de invisibilidade. Hoje, vários vendedores na internet estão comercializando escudos de invisibilidade que usam a mesma tecnologia, e eu consegui colocar as mãos em um por 100 dólares. A folha de 100 por 70 centímetros vem enrolada dentro de um grande tubo de papelão e deve ter ficado lá por muito tempo, porque eu tive muita dificuldade de desenrolar isso aqui direito. Eu chamei alguns assistentes para me ajudar a ver se isso realmente funcionava, e parecia fazer um ótimo trabalho em esconder objetos menores logo de cara. Mas e quanto a esconder uma pessoa de verdade, conforme o que eles anunciam nas fotos do produto? Bom, depois de desenrolar a folha entre o meu amigo humano e a minha câmera, você pode ver que ele meio que desaparece, mas só porque a visão fica toda embaçada. Além dos questionáveis poderes de invisibilidade do escudo, a principal desvantagem desse dispositivo de invisibilidade é que não é exatamente utilizável. A pessoa mais próxima de conseguir isso foi o professor universitário japonês Susumu Tachi, que em 2003 desenvolveu esse casaco aparentemente quase invisível. Essa capa de invisibilidade na vida real utiliza a tecnologia de projeção retrorefletiva, que captura o cenário de fundo com uma câmera e projeta em um tecido reflexivo especializado, fazendo com que o usuário pareça se misturar quase perfeitamente ao ambiente ao seu redor. Embora ainda não esteja pronta para nos ajudar a nos infiltrar em Hogwarts depois do anoitecer, essa tecnologia ainda é bem divertida, mas talvez precise de um pouco mais de magia para chegar onde eles querem. Domínio multilingüe. Existe uma coisa sobre-humana em conseguir falar várias línguas. Atualmente, o detentor do recorde é Ziad Fazar, que fala incríveis 58 idiomas. Bom, desculpa aí, Ziad, mas eu tenho um novo superpoder que me permite falar mais de 100 idiomas. O dispositivo tradutor de idiomas Ryoko, disponível na Amazon por 95 dólares, pelo link na descrição abaixo, é uma ferramenta sensível ao toque com um sistema de reconhecimento de voz embutido, que oferece tradução de fala e texto bidirecional sob demanda em 137 idiomas. Então, com prazer, eu comprei um desses gadgets sofisticados para mim e emprestei a um amigo meu para ele falar português com um amigo que fala inglês na sua língua nativa. Dá uma olhada como é que foi. Hi, how are you? Oi, como vai você? Eu estou bem, e você? I'm fine, and you? I'm good. I'm hungry. Do you know any restaurants around here? Estou bem, estou com fome. Você sabe quais restaurantes existem perto daqui? Sim, tem um ótimo restaurante na frente daquela igreja. Yes, I have a great restaurant in front of that church. Great, thanks. Ótimo, obrigado. E voilá! Talvez não gramaticalmente perfeito, mas definitivamente eficaz. Eles também testaram com um amigo que fala mandarim, e o diálogo foi igualmente bem sucedido. Hi, how are you? 嘿，你好吗？我很好，你呢？ I'm fine, and you? I'm good. Do you know where I can find the movie theater? 我很好。你知道我在哪里可以找到电影院吗？走过这条街区，你就可以看到。 Walk down this block and you can see it. Great, thanks. 太好了，谢谢。
é uma ferramenta incrível, e considerando quantas oportunidades são abertas ao falar idiomas estrangeiros, eu diria que você mereceria ter o título de Mr. Worldwide ou Mrs. Worldwide. O que você acha disso, Pitbull? Voo cerebral. E se eu te dissesse que tem uma maneira de dominar o superpoder do voo usando apenas o seu cérebro? Apresento o voo cerebral. Essa tecnologia combina neurociência e aviação para explorar o potencial de pilotar aeronaves por meio do controle mental, usando uma peça ultrafuturista de tecnologia chamada capa de eletroencefalografia, também conhecida como capa de EEG. Esse elegante acessório de cabeça é equipado com sensores que detectam e registram sinais elétricos específicos produzidos no cérebro do usuário enquanto ele pensa em diferentes comandos de voo. Essa atividade é convertida em sinais e enviada para o sistema de controle da aeronave, que então executa as instruções de voo. A tecnologia até agora só foi aplicada a aeronaves virtuais. Mesmo assim, o voo cerebral teve testes bem-sucedidos em simuladores de voos com pilotos de habilidades variadas, incluindo um sem experiência prática em cockpit. Aposto que a galera ficou orgulhosa. Olha, mãe, sem as mãos! Felizmente, o voo sobre-humano não é apenas um devaneio. Essa incrível peça de tecnologia é o Flyboard Air, e ele voa livremente a altitudes e velocidades impressionantes. A prancha voadora a jato, controlada remotamente, é alimentada por 5 turbinas a jato que atingem uma velocidade máxima de quase 177 km por hora, com a capacidade de voar até 3.000 metros no ar. O criador do Flyboard, Frank Zapata, até conseguiu atravessar o Canal da Mancha em apenas 22 minutos usando o dispositivo. Mas atenção, amantes de adrenalina! Antes de tentar voos de longa distância, o hoverboard de Frank era alimentado por uma mochila que continha parafina suficiente para mantê-lo no ar por cerca de 10 minutos, antes de precisar parar no meio do caminho para reabastecer. Independentemente disso, as potenciais utilidades para o transporte rápido de resgate para os nossos heróis da vida real nas Forças Armadas e no serviço de emergência são realmente notáveis. Cadê os bombeiros de hoverboard? Kangol Jumps. Quando eu digo pule, você pergunta a que altura? E com esse próximo produto super poderoso nos seus pés, a resposta para isso é bem alto mesmo. Popularizados na década de 90 pelo engenheiro suíço que se tornou empreendedor, Denis Naville, os Kangol Jumps são um tipo de sapato de salto que supostamente concedem a você um salto vertical de até 70 centímetros estando em pé. Os calçados funcionam usando uma concha de plástico resistente e compressível, conectada por fortes bandas elásticas e uma sola de borracha antiderrapante de qualidade. Mas além de impulsionar o seu salto, aparentemente essas botas vêm com muitos outros benefícios, incluindo fortalecer sua coluna para uma postura melhor e aprimorar o equilíbrio e a coordenação. Para mim parece um super-humano em formação, e com o objetivo de me transformar em um astro da NBA, eu simplesmente não pude resistir. Então eu comprei, por $300. Infelizmente os meus sonhos de astro foram rapidamente frustrados, quando eu percebi que escolhi um tamanho muito pequeno. Então em vez disso, eu recrutei o meu fiel ajudante aqui que se amarrou nelas e percebeu que parecia mais um bebê tentando se equilibrar em um cavalinho de balanço do que um super-herói. Mas assim que ele pegou o jeito, começou a colocar uns pulinhos na passada dele. Aumentando o ritmo, ele começou a sentir como se estivesse saltando pela lua. E na hora de pular, os Kangol Jumps realmente deram um impulso extra. Ele pode não estar pulando que nem o Hulk pelos desfiladeiros, mas aquela prateleira alta já não é mais um problema. Dimensão de holograma. Hologramas nos deslumbram nas telonas há décadas. Mas e se eu te dissesse que agora tem uma maneira de criar hologramas 3D na sua telinha pessoal? O projetor de holograma 3D para smartphone Spectre supostamente pega imagens em movimento da tela do seu smartphone e dobra a luz em exibições tridimensionais realistas, suspensas no ar. Obviamente eu estava muito cético de que isso realmente ia funcionar. Então, quando eu descobri que um desses custava só $9 na Amazon, eu simplesmente tive que ver por mim mesmo. Depois de escolher um dos muitos vídeos holográficos disponíveis no YouTube, eu coloquei a pirâmide de plástico invertida no centro da tela do meu smartphone. E sinceramente eu não podia acreditar no resultado. Um holograma fascinante, alimentado só por um pedaço de plástico tão transparente que eu quase estendi a mão para pegar. Agora, é verdade que o holograma não estava iluminando o ar como nos filmes de ficção científica, e sim causando um reflexo, que ainda era bem legal. E a exibição desse espectro só ficou ainda mais hipnotizante quando eu apaguei as luzes.
luzes, e eu adorei a sensação de profundidade nos outros hologramas, como águas vivas, planetas e fogos de artifício. Usar esse produto me fez sentir como o Tony Stark da vida real, manipulando a minha própria interface holográfica 3D em miniatura. Agora tudo que eu preciso é de 1 ou 2 membros blindados para realmente começar minha transformação em Homem de Ferro. Supervisão. Entre a extensa lista de incríveis poderes do Superman, um dos mais negligenciados é a visão microscópica, que permite que ele veja coisas tão pequenas quanto partículas subatômicas, apenas a olho nu, embora a ciência ainda esteja bem longe de conceder a meros mortais essas habilidades kryptonianas. Tem um produto por aí que está impressionantemente perto. O microscópio para smartphone Camolo se prende diretamente à lente da câmera do seu smartphone e afirma ampliar objetos pequenos em 200 vezes a visão humana padrão. Por $36 não é exatamente o gadget de telefone mais barato que tem por aí, mas como dizem, não dá pra colocar preço na curiosidade, então parecia valer a pena o teste. Primeiro eu dei zoom na ponta do meu dedo e fiquei bem impressionado. Não eram só as ranhuras individuais da minha própria impressão digital que eu tava vendo, mas também esses fios microscópicos. Achei que provavelmente eram da minha roupa, mas e essas outras partículas aqui? Sei lá, não quero nem imaginar. Depois desse encontro um tanto desconcertante, eu decidi que esse nível de intimidade e proximidade com o meu corpo provavelmente não é algo que vocês queiram ver, tirando a revelação do meu rosto, claro. Então, em vez disso, eu brinquei com alguns objetos diferentes, incluindo óreos, folhas e cristais de açúcar. Mas o meu favorito foi essa caneta esferográfica comum. Olha só a ponta de metal escovado, revestida de tinta escura. Por $30, esse nível de detalhe macro certamente não é ruim. Falando em gadgets de supervisão para telefone, eu também testei o telescópio monocular para smartphone da Wensen, um acessório que supostamente transforma o seu telefone em um verdadeiro telescópio em miniatura, usando uma lente grande com 6 centímetros de diâmetro, especialmente revestida para reduzir reflexos. O dispositivo aparentemente oferece vistas nítidas de objetos a até 1.500 metros de distância. Embora telescópios semelhantes estejam disponíveis no eBay por uns $18, eu decidi investir no modelo mais caro da Wensen, no qual eu ia colocar dinheiro até onde os meus futuros olhos além do alcance estariam. Com pouco mais de $60 eu estava saudavelmente cético, mas o revestimento de borracha antiderrapante e a base de suporte giratória pelo menos pareciam de alta qualidade. Tentei apontar ele para esse sujeito incrivelmente bonito posicionado a mais de 15 metros de distância, e devo admitir que ele tá longe da suposta faixa de 1.500 metros. Bom, quem diria, né? Depois eu tive a brilhante ideia de colocar uma clássica tabela de teste de visão Snellen no campo de visão do telescópio, embora eu tenha certeza de que o dispositivo seria muito melhor para observar a vida selvagem à distância ou ter uma visão detalhada de jogos esportivos, mas ainda assim eu me diverti com ele. Talvez seja melhor testar espionando o colega de trabalho da minha esposa, que mora ali no apartamento do outro lado da rua. Esses dois, eles gostam muito de passar tempo juntos. Terceiro polegar. Por milhões de anos, os polegares opositores foram o superpoder que impulsionou os primatas acima dos demais. Mas parece que a simples evolução não é suficiente para nós, humanos visionários. Eu apresento a vocês o terceiro polegar, um polegar extra impresso em 3D para sua mão, criado pela designer Dani Claude. Essa prótese é única porque não é projetada para substituir um membro perdido, mas para aprimorar as habilidades naturais dos humanos adicionando uma prótese, usado no lado oposto da mão ao polegar natural do usuário. O terceiro polegar é controlado pelos dedos dos pés, por meio de sensores de pressão colocados dentro do sapato, que se comunicam sem fio com os motores do polegar. Desde a sua invenção, cientistas têm usado o terceiro polegar para investigar como os nossos cérebros podem se adaptar à ampliação, explorando quais áreas do cérebro são usadas para controlar uma parte do corpo que não estava lá antes. Embora a utilidade do terceiro polegar agora possa ser principalmente limitada ao aumento da aderência de objetos, outras próteses modernas são bem mais úteis. Em 2021, a ciência encontrou a ficção quando a Open Bionics colaborou com a Disney e a Marvel para criar um braço biônico inspirado no Homem de Ferro, usando tecnologia de impressão 3D. Esse supermembro não apenas é projetado para ser usado como uma prótese funcional, capaz de detectar sinais musculares para executar comandos de movimento, mas também serve como um acessório de cosplay mais realista que eu já vi, e com uma variedade de capas personalizáveis. Algo tão incrivelmente útil nunca pareceu tão bom.
Músicas telecinéticas. Pode admitir, em algum momento durante a sua infância você tentou mover objetos inanimados com a sua mente. Claro que sim, até eu como adulto crescidinho às vezes ainda tento. Mas e se eu dissesse que realmente tínhamos poderes telecinéticos o tempo todo, mas estávamos usando-os nos objetos errados? Apresento a vocês o V-Bluer Magnetic Levitating Speaker, um super produto em forma de OVNI que eu comprei na Amazon por incríveis $110. A bola flutuante e ameaçadora é na verdade uma caixa de som inteligente Bluetooth, que pode tocar suas músicas favoritas enquanto paira sem esforço no lugar, usando anéis magnéticos habilmente posicionados. Embora a qualidade de som não seja assim digna de prêmio, não dá pra negar que era cativante assistir a bola girando no ar. Se você reproduzir o efeito sonoro certo enquanto segura as mãos de ambos os lados dela, você realmente começa a se imaginar como um mestre da telecinese. Pode não ser no nível da Matilda, mas já é um começo. Luvas No Cry. Superpoderes vêm em todas as formas e tamanhos, e eu diria que isso inclui habilidades culinárias sobre-humanas. Não sei você, mas os meus dedos quase caíram só de assistir isso. Só que eu ouvi dizer que existe uma maneira até mesmo para os cozinheiros mais desajeitados, como eu, cortarem ingredientes tão rápido quanto o Flash sem sofrer sequer um arranhão. Deixa eu apresentar a você as luvas resistentes a cortes, fabricadas pela empresa britânica de equipamentos de segurança No Cry. Esse produto modesto torna suas mãos praticamente imunes a cortes pelas lâminas mais afiadas na sua cozinha, enquanto é 100% segura para alimentos e lavável à máquina. Tecidas a partir de uma mistura de alta qualidade de spandex, polietileno e fibra de vidro, elas são tão leves, flexíveis e ajustáveis quanto as luvas de inverno comuns, só que 10 vezes mais fortes do que malha de aço. Se esse material existisse durante a Idade Média, o rei Arthur e os seus cavaleiros poderiam ter desfrutado de uma armadura muito mais confortável. Como eu não sou assim um Gordon Ramsay na hora de cortar alimentos, eu decidi dar um pulo na Amazon e pegar um par delas por $16. Quando eu peguei essas luvas, eu notei que tinham uma textura um pouco áspera e eram surpreendentemente elásticas, o que parecia promissor, mas também pareciam finas demais e com a durabilidade de uma luva de lã comum, então eu fiquei um tanto hesitante em testar. Mas então me comuniquei com os anciãos do YouTube e a ordem deles era clara: você precisa fazer isso pelas visualizações. E eu acho que eu nem preciso te dizer para não tentar fazer isso em casa. É sério, não tenta fazer isso em casa. Eu que sou burro, deixa isso pra mim. Armado com a faca mais afiada que eu consegui encontrar, eu tentei cortar uma maçã com a posição de dedo mais imprudente que eu consegui criar. E o resultado? A maçã cortada ao meio e os dedos intactos. Foi aí que eu decidi testar os limites dessas supostas superluvas. Então eu troquei a minha lâmina por um autêntico machado viking e desci com força sobre as luvas, como se fosse o Thanos indo pra cima do Thor. Depois de bater e serrar por 2 minutos, ainda não conseguia rasgar o tecido. Embora eu tenha certeza de que eu poderia dominar a cozinha do MasterChef com essas belezas, não se preocupa, o Fala Sério não vai virar um canal de culinária tão cedo. Ou será que vai? Idols. Se eu pedisse para você pensar em um produto que proporciona uma visão super poderosa, você provavelmente pensaria em algo como óculos de visão noturna. Mas que tal um par de óculos que permite ver dentro da ciência do movimento? Desenvolvidos por um grupo de estudantes do Royal College of Art, em Londres, os óculos Idols podem parecer meio bobos à primeira vista, mas são na verdade alimentados por uma das tecnologias mais avançadas. A viseira está equipada com uma câmera e um visor montado na cabeça, conectado a um computador. O computador embutido trabalha para processar o movimento captado pela câmera, aplicando efeitos especiais semelhantes aos vistos na fotografia de longa exposição. O resultado, o usuário consegue realmente ver rastros de movimento em tempo real, que seriam indetectáveis a olho nu. Isso pode ser incrivelmente útil para artistas e atletas, que poderiam usar o Idols para melhorar a técnica em tempo real. E a visão não é a única coisa que o Idols quer aprimorar. O seu dispositivo de áudio Idols se encaixa como uma máscara facial sobre a boca e os ouvidos, com o objetivo de aprimorar a audição seletiva do usuário. E não tô falando daquele tipo de audição seletiva que falha bem na hora que a sua mãe pede para você lavar a louça. Em vez de usar alto-falantes tradicionais, o Audio Idols usa algo chamado transdutores de condução óssea, para permitir que você ouça sons direcionados captados pelo microfone direcional do dispositivo. Isso funciona de maneira bizarra, por meio de um bocal que vibra em seu crânio para transmitir o som diretamente para o ouvido interno, trabalhando junto com um software que cancela o ruído ambiente para ouvir o áudio-alvo como se estivesse acontecendo diretamente dentro da sua cabeça. Perfeito para quando as vozes dentro da sua cabeça estão pedindo companhia.
Drone bumerangue. Aqui vai uma pergunta para você. Você já quis poder brincar de arremesso sozinho? Embora possa não parecer um superpoder incrível, seria um truque bem impressionante, né? Esse é o drone de operação manual Surropper, um dispositivo voador em miniatura que se comporta como um bumerangue. Mas a melhor parte é que ele custa apenas $20. Então, obviamente, eu desembolsei a grana para toda a poderosa Amazon. Ao chegar, o drone imediatamente pareceu um pouco difícil de controlar, e eu pensei que poderia precisar de algum treino para fazer isso aqui funcionar. Mas eu acho que os deuses do bumerangue estavam olhando para mim naquele dia, porque eu rapidamente consegui jogar e pegar algumas vezes seguidas. Admito que não era um Thor com seu martelo, especialmente quando eu tentei aumentar a altura dos meus arremessos, mas eu me diverti. Acho que o melhor que eu posso esperar é uma coordenação sobrenatural entre mãos e olhos. Pearl Diver. Quem já fez mergulho autônomo vai saber o que é um regulador de mergulho, um dispositivo que torna o ar de alta pressão em um cilindro de mergulho respirável para os mergulhadores. O poder de respirar debaixo d'água não existiria sem ele. O Pearl Diver é um tipo de regulador de mergulho, mas com uma diferença. Embora possa parecer um tipo de dispositivo de respiração subaquática sem tubo, na verdade ele ainda precisa estar conectado a um cilindro, só que ele ostenta um design hidrodinâmico de elite, que permite um melhor campo de visão do que os outros equipamentos de mergulho. Com um design especialmente esculpido e aerodinâmico, a posição da mangueira permite que ela passe diretamente sobre o ombro do mergulhador para mantê-la fora do caminho. Embora ainda estejamos um pouco longe de um dispositivo de respiração subaquática sem fio, o Pearl Diver ainda é o que eu chamaria de uma verdadeira pérola de sabedoria para o futuro do mergulho. Super cura. Entre todos os superpoderes que você pode imaginar, a supercura reina suprema, junto com o teletransporte como o superpoder mais desejado nos Estados Unidos. Mas você sabia que existem alguns produtos tecnológicos por aí que podem ajudar a trazer esse fator de cura à vida? Em 2019, a fabricante médica alemã Hiret desenvolveu o curador de picadas de insetos alimentado por smartphone, um dispositivo de smartphone que supostamente pode aliviar a coceira e a dor de picadas de insetos. É um superpoder muito pequeno, mas mesmo assim eu desembolsei $40 por ele. Como não tinha picadas, eu usei uma caneta vermelha para simular o efeito, e pensei que pelo menos eu ia ver como tudo funcionava. Depois de conectar o dispositivo ao meu telefone e baixar o aplicativo, eu selecionei uma configuração, fui em frente e pressionei o dispositivo em mim mesmo. Logo, o dispositivo começou a ficar desconfortavelmente quente contra a minha pele. Eu descobri depois que a ponta aquece até 50 graus, o que desencadeia uma reação na sua pele que neutraliza proteínas inflamatórias da saliva do inseto, ajudando a reduzir a coceira. Dito isso, muitos cientistas acreditam que o calor apenas alivia temporariamente as picadas com coceira, mas como eu não tinha uma de verdade para testar, eu não posso afirmar com certeza. Só acho que o homem picada de inseto nunca precisou usar esse dispositivo. Algum desses gadgets malucos de super-herói faria você se sentir como o personagem principal? Você os usaria para combater o crime ou se tornaria um super vilão? Me conta nos comentários aí embaixo e, como sempre, obrigado por assistir.